Bom dia, turma! Professora Laís na área com mais uma aula de matemática. O nosso assunto de hoje é radiciação. E antes da gente estudar as propriedades dos radicais, nós vamos aí revisar alguns conceitos, algumas definições que vocês já conhecem, tá bom? Então vamos lá. Eu dei aqui um exemplo de radiciação, tá, turma? A gente faz a leitura da seguinte forma: raiz quadrada de 16 é 4, ok? Esse símbolo matemático se chama radical. Dentro do radical nós temos o radicando. Aqui nós temos o índice da nossa raiz e o resultado se chama raiz, ok? A radiciação, galera, é a operação inversa da potenciação, ok? Então, por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 elevado ao quadrado é 16, tudo bem? Outro exemplo aqui, ó. Por que a raiz quadrada de 49 é 7? Porque 7 elevado ao quadrado é 49, tudo bem? Claro que as raízes quadradas são aí as mais conhecidas, mas eu posso ter índices de outros números, né? Eu posso ter aí infinitas possibilidades. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de 27, ok? E por que a raiz cúbica de 27 é 3? Galera, eu tenho que pensar num número elevado ao expoente igual do índice. Então, eu tenho que pensar um número elevado a 3 que resulte em 27, tá bom? Então, esse resultado aqui, a raiz é 3, porque 3 elevado ao cubo é 27. Então, aqui, finge que você não está vendo a cola, né? Daqui a pouco a gente vai fazer outros exemplos. Eu precisaria pensar o quê? Um número elevado à quarta potência que resulte em 16, tudo bem? Então, raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado à quarta potência é 16. E esse exemplo bem moleza, eu coloquei aqui para vocês, para a gente pensar o seguinte: uma raiz, um radical sem índice é sempre uma raiz quadrada, ok? Então, se a gente vê um radical sem índice, é uma raiz quadrada, e raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado é 25. Tudo bom, turma? Tudo bem até aqui? Isso daqui, esses conceitos, vocês já estudaram. Agora vamos lá, ó. A gente vai ver agora as propriedades, esse aqui é o meu rascunho, as propriedades dos radicais, ok? E a primeira propriedade, olha como a gente lê isso, turma. Não sei se vocês estão vendo, mas é um N, tá? A gente faz essa leitura assim, ó. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Que é isso, professora? Vamos lá. Uma forma da gente resolver uma raiz, lembrando que a gente está trabalhando só com números racionais, tá, turma? Uma forma de a gente resolver essa raiz, uma raiz, é fazendo ela virar uma potência. Então, por exemplo, eu peguei aqui meu rascunho. Eu posso pegar o 25 e fazer a decomposição dele em fatores primos. 25 é divisível por 5, que dá 5, que dividido por 5 vai dar 5, ok? Ou seja, galera, 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, né? Que é 5 vezes 5. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar... Ai, gente, aqui não vai funcionar o meu lápis por causa do giz de cera que eu passei. Então, olha só. 5 elevado ao quadrado... Vou fazer pequenininho. 5 elevado ao quadrado equivale à mesma coisa que 25. Agora, se esse índice é 2 e esse expoente é 2, a gente fala o seguinte, que a gente corta o índice com o expoente, tá bom? Cortar é a linguagem mais fácil para a gente entender. E o resultado é 5, tá bom? Essa é uma forma da gente resolver os radicais, resolver aí as raízes. Então, olha, raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 100. Fazendo a decomposição, dividindo por 2, 50, por 2, 25, que só dá para dividir por 5, né? Que vai dar 5, e 5 dividido por 5, 1. Então, juntando aqui de 2 em 2 para ficar quadrado, a gente tem 2 elevado ao quadrado e
e 5 elevado ao quadrado. Correto, turma? Então, olha só, eu tenho uma raiz quadrada, existe um índice 2 aqui, de 2 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado, ok? Olha, turma, esse 2 a gente simplifica com esse, então ele sai de dentro do radical, e esse 5 também simplifica com o índice da raiz. Ele sai do radical. 2 vezes 5, 10. 10 é o resultado. Tudo bem? Aqui agora, raiz cúbica de menos 8. Se a gente pegar o 8 e fizer a decomposição do 8, dividindo por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 8, galera, é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma raiz cúbica de menos 2, né? Que menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8, ok? Então, eu tenho uma raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo. Galera, se o índice e o expoente, eles são iguais, ó, resultado, menos 2. Tudo bem? Quarto exemplo aqui da nossa primeira propriedade. Vou pegar o 32 e fazer a decomposição dele. 32. Decomposição ou fatoração é a mesma coisa, tá, turma? Vai dar 16, por 2 vai dar 8, dividindo por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Turma, isso aqui é uma raiz quinta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui uma raiz quinta, tá bom? De menos 1 meio elevado à quinta potência. Por quê, galera? 1 elevado à quinta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, né? E 2 elevado à quinta potência vai dar 32. Fizemos aqui a decomposição, correto? Ó, índice e expoente, expoente do radicando, tá bom? Eles são iguais, cortamos, resultado, menos 1 meio. E aí, turma? Ok até aqui? Agora, muito importante, olha que eu coloquei aqui. Índice par e radicando negativo. Fiz um exemplo, tá? Raiz quadrada de menos 4. Então, vamos pensar aqui se existe uma solução para essa raiz. Você poderia dizer, professora, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Vamos pensar? Raiz quadrada de menos 4 é menos 2? Bem, vamos fazer a operação inversa. Menos 2 elevado ao quadrado dá mais 4, ok? E teria que dar menos 4. Então, não é menos 2, ok? Isso daqui é o sinal de diferente. Então, raiz quadrada de menos 4 não é menos 2. Você poderia pensar, professora, então vai ser 2 positivo. Raiz quadrada de menos 4 é 2 positivo. Bem, vamos fazer a operação inversa. 2 positivo elevado ao quadrado vai dar 4 positivo. Correto, turma? Ou seja, o resultado também não é mais 2. Galera, por que eu estou fazendo esse exemplo com vocês? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Porque todas as vezes que a gente tem índice par e radicando negativo, vou colocar aqui bem bonitinho, ó, não existe raiz. Colocar aqui, gente, nos números reais, tá bom? Ó, não existe essa raiz. Ficou ruim de escrever, mas deu. Por que que não existe? Porque não tem um número elevado ao quadrado que vai dar como resultado um número negativo, ok? Isso vale para qualquer índice par. Se o índice for par, não existe essa raiz com radicando negativo e índice par. Beleza, turma? Segunda propriedade. A segunda propriedade é o seguinte, eu tenho aqui, reparem que são duas operações, tá? Com multiplicação e divisão.
eu tenho uma raiz enésima de A elevada a M, tá bom? E aí, esse P, ele representa algum número natural maior que 1. Ou seja, essa propriedade diz pra gente o seguinte: se eu pegar um número natural maior que 1, tem que ser o mesmo número, ok, gente? E multiplicar tanto o índice quanto o expoente do meu radicando, eu não vou alterar o resultado dessa raiz. Então, vamos fazer um exemplo? Ó, eu tenho aqui a raiz cúbica de 5 elevado à nona potência, ok? Isso aqui, gente, tem resultado. Se a gente fosse resolver, daria o resultado disso, a raiz é 125, tá? Mas eu não vou resolver isso agora, não. Então, olha só, se eu aplicar essa propriedade, vou fazer aqui um exemplo. Vou multiplicar por 2. Então, eu vou pegar o meu índice, vou multiplicar por 2. E vou pegar o expoente e vou multiplicar por 2 também. Tá bom, oitavo ano? Ó, e aí eu fiquei com raiz sexta de 5 elevada à 18ª potência. Galera, é o seguinte, tanto isso aqui quanto essa raiz, a raiz, o resultado é igual. Isso aqui, se a gente for resolver, também dá 125, ok? Então, se eu pegar índice e expoente e multiplicar por um mesmo número natural maior que 1, a gente não muda o resultado desse radical, tudo bem? A mesma coisa vale para divisão, olha. Vamos considerar que esse P seja um número natural maior que 1. Se eu pegar o mesmo número e dividir tanto o índice quanto o expoente, a gente também não altera o resultado, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Eu tenho uma raiz sexta de 7 elevado à 12ª potência. Eu vou fazer isso aqui dividindo, tá? Então, eu vou pegar esse 6 aqui, vou dividir por 2. E esse 12, vou dividir por 2 também, ok? Então, eu fiquei agora com uma raiz cúbica de 7 elevado à 6ª potência. Turma, observe que se eu resolver isso aqui, ó, vai dar 49 esse resultado. E se eu resolver esse, vai dar 49 também, ok? Então, peguei índice e o expoente da radicando, dividi pelo mesmo número natural maior que 1 e eu não mudo o resultado, ok? Essa é a segunda propriedade dos radicais. Terceira propriedade, galera, fala pra gente o seguinte, ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, ok? Tem que ter o mesmo índice, tá, gente? E esses radicais precisam existir, tá? Não pode ser um radical que não existe. Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 36. 36, galera, a gente consegue fazer isso em forma de produto. Como assim? Um número vezes um número vezes um outro número que dê 36. 36, na verdade, é a mesma coisa que 4 vezes 9, né? E aí, raiz quadrada de 4 vezes 9, eu posso simplesmente separar esses dois radicais. Esse radical fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Professora, aqui era um radical só. E aí virou um produto. E agora viraram dois radicais? Isso pode? Pode, galera. Se for o mesmo índice, pode, tá bom? Aqui é tudo raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 3 é 6, ok? Então, eu posso fazer tanto esse caminho, quanto também voltar. Quando eu tiver dois radicais, eu posso multiplicar e virar um radical só, ok? Então, a raiz de um produto é igual ao produto de raízes de mesmo índice, ok? A quarta propriedade fala o seguinte: desde que os radicais envolvidos existam, a raiz do quociente é o quociente das raízes. Então, olha aqui a nossa quarta propriedade, galera. Eu tenho a raiz enésima de A sobre B. Isso é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. No meu exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 81 centésimos. Eu vou dividir, eu tenho um radical
né, turma? E eu vou transformar aqui para 2 radicais, ok? Então, eu tenho agora raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 100. Tudo bem? Raiz quadrada de 81, galera, é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Turma, terminamos as nossas propriedades. E aí, o que vocês acharam? Muito difícil, tranquilo, deu para entender tudo? Contem lá para mim nos comentários, tá bom? Vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Eu separei alguns exemplos rapidinho para que a gente possa resolver. Ó, meu primeiro exemplo vou aplicar as propriedades para resolver, tá, turma? É a raiz quadrada de 4 nonos. Então, se eu aplicar deixa eu ver qual foi a propriedade. A quarta propriedade, né? Eu tenho raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Acabamos. Letra B. Raiz quadrada de 81. Turma, eu vou fazer lá pela primeira propriedade, tá bom? Lá vou fazer esse 81 virar uma potência. 81 é divisível por 3, né, turma? Deixa eu ver, 81. 81 é divisível por 3, que vai dar 27. 27 é divisível por 3, vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar... Eu errei, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Ó. Galera, então eu tô fazendo esse exemplo aqui, tá? Por decomposição. Como a minha raiz é quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, dá pra ver? Então, raiz quadrada de 81 é a mesma coisa que raiz quadrada, existe um índice 2 aqui, de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Índice e expoente do radicando é o mesmo, ou seja, simplificamos, sobrou 3. Índice e expoente do radicando também é igual. 3 vezes 3, 9. Esse é o resultado da letra B. Tudo bem, turma? Letra C, nós temos raiz cúbica de 216 125 avos. Então, vamos fazer pela decomposição. Vou virar aqui minha folhinha. Ó, 216, antes a gente aplica aqui a quarta propriedade. A gente vai fazer raiz cúbica de 216 sobre raiz cúbica de 125, ok? E agora eu vou fazer a decomposição do 216. Dividido por 2, vai dar 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Ok, turma? Por 3, 9. Por 3, 3. Dividido por 3, 1. Galera, a raiz é cúbica, então vamos juntar aqui de 3 em 3, ó. Tudo bem? Então, eu tenho 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo, ok? Então, raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Ó, foi embora, 2 vezes 3. Vamos terminar, ainda não terminei, tá, gente? Falta o denominador. Deixa eu colocar aqui já o 6 em cima. 125, vamos fazer a decomposição, ok? 125 é divisível por 5. Ok, vai dar 25, vai. 25. Dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, é 5 elevado ao cubo. Então, nós temos uma raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Expoente e índice são iguais. Ficamos aqui, ó, com o denominador 5, ok? Ou seja, 2 vezes 3, 6. 6 quintos é o resultado da letra C, ok, turma? 144. Suponha que a gente não saiba isso de cabeça, né? Vamos utilizar lá, fazer pela decomposição também. Dividindo por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Dividido por 2, 9. Por 3, 3. Por 3,
1, ok? A raiz aqui é quadrada, então a gente vai juntar, galera, ó, de 2 em 2, tudo bem? Então, nós temos 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado, ok? Aí, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Turma, se eu resolver tudo que está aqui dentro do radical, vai dar exatamente 144, tá bom? Ó, igual, saiu, igual, saiu, igual, saiu. Porque eu tô falando igual, a gente já sabe que é índice e expoente do radicando, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ok? Professor, e se eu soubesse de cabeça que raiz de 144 é 12? Beleza, gente, poderia fazer, com certeza. Isso aqui, essa propriedade, ela ajuda muito para quando a gente não sabe, né? Por exemplo, raiz quarta de 1296. Raiz cúbica de 512. Quando a gente não sabe de cabeça fazer essa decomposição, é uma forma da gente conseguir achar a raiz, tá bom? Turma, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar no chat. Um beijo a todos.